Oi, gente, voltando com um vídeo bastante especial, porque é a solicitação de muitos esclarecer na minha verdade, no meu estudo, e meu como mestre, Dr. Léa Ribeiro, nós vamos falar sobre iodo e iodeto, a famosa solução de Lugol, aonde tireoide, pele e todo o corpo utiliza. Quando a gente entende, a gente segue, mas seguir várias e várias mentes que acham que aquilo funciona porque aquilo está descrito, foi descrito em 1948, não é assim que nós funcionamos. Então, a história da iodofobia, ela tem um início, mas isso acabou. Tudo pode mudar, como mudou. E a gente comprova isso com a nossa clínica, com a nossa vivência e entendendo que uma cirurgia plástica ou uma mulher que cuida de pele, uma mulher que cuida do corpo, de uma tireoide, todo o resto, como é que esse nutriente tão importante faz do meu país de origem, né, dos meus pais, o Japão, ser a cidade mais longeva que exista no mundo hoje, porque eles consomem uma grande concentração, e essa grande nós vamos quantificar, de iodo e iodeto. Alguns órgãos, a tireoide, por exemplo, usa o iodeto. A mama usa iodo e usa iodeto. E é isso que nós vamos falar. Ter beleza é ter saúde, e a gente tem que bater sempre nessa tecla. Tudo tem nome e sobrenome. Iodo e iodeto, por que isso é diferente de quando você diz assim: ah, doutora, mas eu tive uma reação alérgica porque eu fui fazer uma ressonância, uma tomografia e me colocaram contraste, ou fizeram a iodo, né, o tratamento de iodo radioativo, que é um iodo bromado. Quer dizer, que a gente, enquanto ser humano, enquanto cientista, enquanto produtores de substâncias que servem, né, que existem na natureza, mas vai ser utilizado pelo ser humano de uma maneira mais prática. Dr. Lugol, em 1924, ele estudando a ilha de Okinawa, no Japão, ele percebeu que as pessoas, principalmente as mulheres, elas não desenvolviam doenças como câncer de mama, como problemas de tireoide. Por quê? E nem os cânceres de pele. Porque a população dessa ilha, do Japão inteiro, mas principalmente da ilha de Okinawa, eles consumiam diariamente uma concentração que equivale a colocar em forma de algas, né? O kombu é o mais usado pelos orientais, é um pires de sobremesa diário. Coisa que nós ocidentais, nós não fazemos, principalmente eu aqui que moro em Campinas, nós não temos essa disposição, o mar, os peixes e o peixe que come as algas, quer dizer, tudo dificulta. Então, quanto mais distante nós ficávamos da alimentação a nível de algas, mais as deficiências aconteciam. Então, em 1924, o Dr. Lugol cria uma solução de iodo e de iodeto. Por que é importante essa iodeto de potássio? Porque essa combinação faz com que quimicamente aconteça uma carga negativa e o corpo utilize de uma forma melhor. Ele acaba absorvendo para formar moléculas, por exemplo, de hormônio T4 e T3 de uma maneira mais coerente. Só para vocês terem uma ideia, a tireoide, ela usa iodeto. A tireoide, ela não usa o iodo. Então, é por isso que essa composição química que o Dr. Lugol conseguiu fazer, que foi uma inspiração divina, sem dúvida nenhuma, fez com que vários órgãos, todos os órgãos do corpo, a solução de Lugol, ela une o corpo. Ela faz com que todo o corpo absorva, seja na forma de iodo ou de iodeto. Por isso a sua importância. A próstata, as mamas, 3 partes da mama usa iodo. 2 partes, em termos de preferência, usa iodeto. Quer dizer, as nossas mamas, elas utilizam os 2. Mas a tireoide, se você só colocar iodo, ela não vai absorver. Ela precisa desse iodeto de potássio.
Por isso que está a beleza dessa composição da solução aquosa de Lugol a 5%. E é isso que faz com que a gente entenda, isso é anos e anos de acompanhamento, gente. As glândulas salivares, pele, músculos e tecido adiposo, quer dizer, utilizam o iodeto. As mamas, elas entram aqui como um órgão que utiliza os dois. Ela gosta um pouco mais de iodo, mas ela aceita também o iodeto. E quando nós pensamos, olha aqui, um pouquinho de legislação, 1982, o FDA, que controla a nutrição e a medicação a nível dos Estados Unidos, eles consideram a reposição com iodeto de potássio um preventivo contra câncer de tireoide. Então, ele é preventivo de... E depois de 1982, quando o FDA reconhece isso, acontece em 1986 o acidente de Chernobyl, o acidente atômico, e eles utilizaram iodeto de potássio nas pessoas que foram expostas e com excelentes resultados. Isso comprovou que realmente o iodeto de potássio tem esse fator preventivo. Então, quando vocês ficam nas lives ou nos vídeos, mas pode, não pode, não pode, gente, nós estamos falando de algo extremamente importante, não é qualquer... Por isso que é importante saber o que vocês estão comprando e o que é que vocês estão usando. Mas tudo tem nome e sobrenome. E cada órgão tem uma predileção. Por isso que essa união fez algo bastante importante para nós, humanos. Perguntar se existe reação alérgica a iodo, não existe. Não existe reação alérgica, mas o que existe é a chamada reação de Hersheimer. O Hersh seria aquela vermelhidão, aquela sensação súbita que a pessoa apresenta de mal-estar. Foi escrito por Heimer, não sei se assim se pronuncia, mas foi escrito pelo Dr. Heimer em 1902, falando sobre o tratamento de sífilis com a penicilina. Quando o paciente era submetido a esse tratamento com penicilina, ele tinha que ter a fase de cura. Ele estava tão contaminado, tão cheio da sífilis nas células, que quando as células estavam se curando, a pessoa tinha um mal-estar incrível de febre, de calafrios, de mal-estar. Então, nós médicos chamamos de reação de Hersheimer, quando nós falamos é a fase de cura. Para você se curar, você precisa enfrentar o problema, fazer a faxina e vir a melhora. Por isso, acontece também com o iodo. E como é que nós explicamos isso? Olhando a tabela periódica no grupo dos halógenos velhos conhecidos nossos, lembre, o flúor tem um peso molecular, número atômico de 9 e vai aumentando. Cloro 17, bromo 35, iodo 53, está aumentando. Astato e tenecino 117. O que diz essa tabela? Que quanto menor for, então esses três, em relação ao iodo, quanto menor for o número atômico, mais valente é a substância. Então, quando a gente pensa que nós temos a tireoide aqui, e esse canal chamado Symport, que vai fazer o iodo penetrar. Agora, se você tem flúor, se você tem cloro, se você tem bromo, o que vai penetrar dentro da tireoide? Vão ser eles, porque eles são mais potentes do que o iodo. Tá, mas e se eu tomar a concentração de iodo e iodeto? O que vai acontecer? Eu vou colocar iodeto em maior concentração. Esse iodeto de potássio vai fazer o quê? Ele vai penetrar. Obrigatoriamente, o Symport diz assim, entra um, o outro tem que sair. Ele vai ficar, o nosso sangue vai ficar toxemiado, cheio de flúor, por exemplo. Se é uma mulher que nadou muito, se é uma dentista, e se a gente usa muita pasta com flúor, e assim por diante. São os fatores adicionais, né? Essa reação, esse flúor, esse cloro, esse bromo que vai ficar na corrente sanguínea, ele vai para o cérebro, porque o cérebro é pura gordura. E quando ele vai para o cérebro, nós sentimos um mal-estar muito ruim, uma fraqueza, uma
hipotímia, uma sensação de gelado, uma febre, algo ruim, mas é a reação de limpeza. Isso passa, pode durar 1 dia, 2 dias, 5 dias, pode durar até 7 dias, um pouco mais, depende. Eu já tive algumas reações de Hersheimer, que exatamente são momentos de cura. E você não pode interferir usando medicamento, porque se você usar o medicamento, você vai colocar mais flúor, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, a fluoxetina, o antidepressivo mais usado no mundo, né? O Prozac, ele é feito de flúor, por isso que chama fluoxetina. E é isso que a gente, são fatores adicionais que faz com que a gente não tenha o bom funcionamento. Então, de uma maneira geral, nós não temos reação alérgica ao iodo. Nós vamos ter um momento de cura, Hersheimer. Bom, então isso é legal. Se vocês pesquisarem, vocês vão ter os pacientes tratados com sífilis. Isso foi a primeira descrição. E é legal, gente. O nosso corpo é como se fosse um apartamento que a gente só largou esse apartamento, né? Ele ficava empoeirado, cheio de sujeira, não ia ninguém lá limpar. E aí um dia você decide que você vai habitá-lo, e para habitar você precisa primeiro fazer a faxina. Por quê? Não adianta você acrescentar móveis novos, nem você vai conseguir morar nesse local. Então, primeiro a gente precisa limpar, é um mal-estar, para depois você se sentir melhor. Essa é a proposta de quando nós suplementamos iodo e iodeto. Precisa, é importante, e nós temos órgãos que nos apoiam, como o FDA. Quando nós pensamos sobre suplementação de iodo e iodeto ser alguma coisa feita simplesmente com sal iodado, né, somente para a tireoide, nós caímos do cavalo. Ah, eu tirei a tireoide, doutor, eu estou suplementando com T4. Eu preciso tomar iodo e iodeto? Sim. E por quê? Olhem aqui. O corpo inteiro, ele contém 1.500 miligramas na forma de iodo e de iodeto. Desses 1.500 miligramas, aproximadamente 35% está no tecido gorduroso, adiposo, 32% nos músculos, 22% na pele e esses aproximadamente 11% está nos demais órgãos, coração, fígado, pâncreas. E olhem, a tireoide que usa 50 miligramas, ela equivale a 3%, 3,33%. 3,33%, ser mais exato, é nada. Então, quando você só olha para o iodo pensando na tireoide, você está se esquecendo de que você é um ser humano que utiliza esses 89%. Olha aqui. É por isso que pele, é a famosa história que sol ocasiona câncer de pele. Não. A gente é ensinado assim. Eu, como cirurgiã plástica, nós somos ensinados, e na década de 1985, 86, foram criados filtros solares, e o filtro solar, como marketing também, né? Na época, eles eram vendidos na forma de que, se você passar filtro solar, você não tem câncer de pele. E, gente, na verdade, não é isso, né? Nós temos que... Eu já errei orientando sempre esse uso indiscriminado de filtro solar, porque a gente aprende de uma forma e depois você começa a perceber e estudar outras coisas e ver que não é bem assim, porque os estudos demonstram o seguinte: não é no lançamento de filtro solar em 1986, na década mais ou menos desse tempo, que faz com que tudo mude. Se nós raciocinarmos que um pescador que fica a vida inteira dele, de manhã até a tarde, ao sol, e eles têm a menor incidência de câncer de pele, eles têm de envelhecimento sim, a pele é extremamente enrugada, mas em câncer de carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide, melanoma, não tem. Por quê? Porque eles comem peixe no café da manhã, almoço e na janta. E esses peixes do mar, eles se alimentam de algas. Diferente dos nossos peixes hoje de cativeiro, que eles não comem as algas, que contêm 20 vezes mais a concentração, que concentra o iodo. Então, os nossos peixes de cativeiro comem ração. Esse é o nosso problema. Então, quando você pensar de uma forma natural, que o pescador come os peixes e os peixes comem as algas, ele está com uma concentração
importante na pele dele, de 22% desse iodo e iodeto, e é ele que vai inibir a formação de câncer de pele. Não é o filtro solar. Então é por isso que eu, como cirurgiã plástica, como uma mulher, uma técnica que retira cânceres, eu sempre oriento a suplementação com iodo e iodeto. Porque se você teve um câncer, um carcinoma basocelular, ou melanoma, que seja, ou epidermose, você não quer ter o segundo e o terceiro. E a gente faz isso. Nós fazemos prevenção. Aprender modifica o seu corpo. Aprender modifica a sua mente e tira os seus preconceitos. Isso é medicina. Lembrando sempre que se você é vegetariano e não quer comer o peixe, a melhor opção sempre será as algas. Mas nós teremos que ter isso em mente. Eu acho um pouco impossível nós comermos tanta quantidade de alga. Por isso que suplementar é algo extremamente bom, mesmo para os vegetarianos. Isso aqui vem das algas, não vem de animais. Lembrando que não existe contraindicação para suplementação com iodo e iodeto. Pessoas que tiraram a tireoide, que têm tireoidite Hashimoto, que estão com hipotireoidismo, é claro, se você está numa fase extremamente aguda de qualquer doença, você não vai querer ficar experimentando as gotinhas. Tudo bem, é a sua fase, mas de uma maneira geral, não existe reação alérgica ao iodo.